Ok, gente, me ouvem? Eu tive aí uma queda rapidinho de conexão. Então, essa questão da culturalidade, direito e cultura, é um tema que me é absolutamente fascinante, né? Uma vez me perguntaram qual a origem do Estado. E aí, vocês já viram, a literatura fala a origem violenta, a origem contratual de Rousseau, de Locke, em suma. E eu disse, olha, o Estado nasce porque não havia o freezer. Celso, que maluquice é essa? Você perdeu o juízo. Eu digo, é o seguinte, como os homens eram caçadores e obtinham animais de grande porte, que eram os animais que circulavam livremente nas florestas, eles não tinham como consumir a carne desses animais e eles, não tendo como consumir, ou distribuíam ou deixavam apodrecer. Já que não tinham um sistema, eles não tinham ainda descoberto que a refrigeração do ambiente produziria uma conservação dele, né? Depois se usou o salgamento da carne como forma de... Mas, enquanto não tinha essas técnicas, o que é que ele fazia? Ele distribuía com a comunidade. E quando ele distribuía, ele se tornava líder. As pessoas obedeciam a ele, porque ele, em troca, dava o pão nosso de cada dia. Ele, em troca, dava o resultado da caça. Então, o caçador se torna líder, né? No momento onde a ferramenta principal era a habilidade na caça. Olha, fique em casa, tome conta da caverna, preste alguns serviços para mim, me deva obediência, que em troca não lhe faltará comida, né? Então, isso hoje se chama teoria das dádivas ou a teoria dos dons, que, na verdade, permitem com que você, na verdade, tenha uma liderança a partir da sua atividade relevante para uma sociedade, né? Então, de uma atividade relevante para a sociedade. Esse imbricamento, essa relação entre direito e cultura é fantástica, gente. É uma coisa que vocês não imaginam quanto enriquece o nosso mundo, a gente pensar o direito inserido numa realidade cultural, e aí você vai compreender, eu não digo vai explicar nem justificar, não é a antropofagia não como um ato de extrema perversidade, mas como uma crença ou um valor embutido em uma determinada sociedade tribal, de que alimentar-se da carne do vencido era, na verdade, fortalecer-se, né? Então, isso era um ritual de fortalecimento da tribo, né? Pegar isso que hoje nos causa repugnância, né? Era um rito ordinário, era um rito bem significativo de um padrão de culturalidade. Eu vou contar a vocês, aproveitando Maria Luísa, disse que está assim, bom dia, colegas, meu microfone não está funcionando. Acontece, né? A tecnologia ajuda e atrapalha, né? A tecnologia ajuda e atrapalha. A gente sempre vê o sistema não está funcionando, é uma loucura, né? Tente mais tarde. E aí, essa é uma questão. Então, essa linguagem bélica que veio para o direito ainda está traduzida em alguns momentos, quer dizer, o direito meio bélico, por exemplo,
o sujeito diz assim que honorários de sucumbência, ou seja, alguém sucumbiu. Caramba, como é pesado você dizer que alguém sucumbiu. Além de ter perdido a questão ou ganho a questão, nós vivemos como se a vida fosse um jogo de perde e ganha, não é? E nós usamos uma linguagem extremamente agressiva. Decreta o despejo do réu. Puxa, decretar o despejo do réu. Quer dizer, primeiro, despejo deveria ser para dejetos, para coisas, não é? E réu, normalmente, é uma palavra que assusta, né? Assusta. Eu, uma vez, no início de carreira, praticamente foi a minha primeira questão, tinha um colega de ensino médio que eu dizia a ele, eu vou ser advogado. Ele disse, então você vai resolver um problema do meu pai em Vitória da Conquista, ele tem uma briga com o vizinho que não acaba mais nunca e tal. E lá fui eu. Quando mal eu me formei, me inscrevi na OAB, ele disse, eu vim ele cobrar aquela promessa, ele fez engenharia elétrica. Aí eu disse, tá bom, Josias, eu fui lá. E aí chegou na audiência o meu cliente, pai do meu amigo e colega de ensino médio, era o autor e a outra parte era o réu. E o juiz, hoje já falecido, doutor Luiz Fernando, apregoa, como se chama, e diz, o réu está presente, silêncio total. O réu está presente, total e continuado silêncio. Até que meu amigo ali sentado ao lado me chama a atenção e diz baixinho, disse, o réu é esse senhor que está aí. E eu advirto o juiz, olha, o réu é esse cidadão que está aí. E o juiz aí candidamente perguntou, se o senhor é réu? Ele disse, se eu sou réu, ele também é. Se eu sou réu, ele também é. Quer dizer, ele não aceitava, ele entendia que estava sendo injuriado com essa expressão, não é? E é preciso que, na verdade, a gente entenda o direito como um dado da cultura, né? Um dado da cultura, e por isso hoje a gente fala muito em mediação, em solução dos conflitos fora do âmbito do judiciário, e a gente criou fortes raízes, por exemplo, no curso jurídico, que é a tentativa de viver em volta do litígio, né? E dos advogados acharem que ganham questões em vez de que evitam questões, né? Ganhar questões é manter o conflito aceso, né? Como diria mais uma vez o meu poeta preferido, Chico Buarque, a dor da gente não sai no jornal, não é? Ou seja, há muitos fatos que, embora transitem, não estão na sua inteireza dentro dessa situação. Por exemplo, foi feita uma pesquisa por um professor da Faculdade de Direito que disse que 58% dos que reclamam na Justiça do Trabalho o fazem tendo como motivo primordial a vingança contra o empregador e não o recebimento de valores que aparecem em segundo momento com 30 e poucos por cento. Mas 58%, quase 60% buscam uma vingança. Quer dizer, ele busca o sentimento de devolver, passar de oprimido a opressor, não é? Quer dizer, na verdade, o tráfego que me dão é entre ser oprimido ou ser opressor. Já que eu fui o tempo inteiro oprimido, agora é minha vez de experimentar um pouquinho o gosto de ser opressor. Não é? Essa é uma coisa da culturalidade muito brasileira, o que justifica uma desarmonia nas relações de trabalho, né? Uma desarmonia nas relações de trabalho. Eu vou introduzir hoje o tema que está listado no programa,
mas não vou adiantar, porque temos um número menos expressivo de alunos, chamados princípios constitucionais da administração pública. E aí as pessoas, primeiro, confundem Constituição com o texto da Constituição. Existem, por mais que nós digamos que a nossa Constituição é escrita, existem normas constitucionais que não estão escritas e que ninguém negará por uma série de princípios, por uma série de situações que regem a Constituição, que elas estão presentes no nosso ordenamento, que elas estão presentes no nosso ordenamento, né? Por exemplo, você não vai encontrar na Constituição a proibição de guerra de conquista, ou seja, de alguém invadir um outro território. Mas a leitura conjunta, a leitura globalizada do nosso sistema jurídico não admite que nós saiamos por aí buscando a solução guerreira, a solução de atacar, de buscar terras, até porque as terras não são mais fenômenos dominantes da exploração, né? A mudança da cultura fez com que a guerra de conquista se tornasse alguma coisa pouco expressiva. Quer dizer, os países abandonaram a ideia do colonialismo para terem um neocolonialismo, né? Para terem um neocolonialismo. Ora, se eu posso vender todos os meus produtos aqui, se tudo pode ser made in China, para que eu preciso dominar formalmente, ter obrigações com o SUS e ter outro tipo de coisa? Não, então, o neocolonialismo, ele dá lugar, ou ele já não traz, salvo com alguns resquícios, a questão da territorialidade, ela é deixada de lado, né? Mas a gente então vai falar, e aí para vocês não dizerem que eu não falo da Constituição, lá no artigo 37, esse eu sei de memória, não precisam vocês saberem, não, fala-se que a administração pública reger-se-á pelos seguintes princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Uma vez eu fui fazer uma seleção eu estava na banca para presidir uma seleção para o professor substituto de Direito Administrativo. E ele começou a falar que os conhecidos LIMP, o quê? Como? Os LIMPs. E eu digo, será que eu vou passar por ignorante diante desse cara? Ou eu vou passar batido, sei lá o que diabo é isso? Eu disse, um minutinho só, me diga aí, o que é LIMP? Ele olhou para mim como um cara de que se eu fosse um marciano e disse, professor, é só uma forma mais simples da gente dizer legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. LIMP. Está limpo, tá bom. Tá ok. Tá certo. Tá? Então, essa história. E aí nós nos apegamos a certos mitos. E o primeiro mito que eu já vou deixar e vou ficar só nele, para que vocês, na verdade, pensem um pouco nessa questão, o mito da legalidade como princípio. Vejam bem, para que existem leis? As leis existem, teoricamente, para nos dar segurança jurídica. É o principal papel da lei. É nos dar alguma garantia de como as coisas vão se comportar, né? Para nos darem a garantia de como as coisas vão se comportar. Essa lei, eu posso achar até um argumento positivo, ela não é autônoma, não é quanto mais leis, melhor. Por quê? Porque a lei, diz a própria Constituição, não afetará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
Ora, então, nenhuma lei pode ir contra o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, que são símbolos, são a trilogia que o Constituinte elegeu para significar segurança jurídica. Eu tenho segurança jurídica quando o meu direito adquirido não se perde, quando o ato jurídico perfeito e acabado não pode ser revolvido, e quando, na verdade, a coisa julgada, certa ou errada, não pode ser modificada, né? Então, o debate que se faz é o seguinte: entre a lei e a segurança jurídica, se houver contradição de uma com a outra, o que prevalecerá, a lei ou a segurança jurídica? E eu direi a vocês que a segurança jurídica. E como e por que a segurança jurídica? Vejam bem, a lei é o espelho, ela deve espelhar a segurança jurídica. E a segurança é o corpo espelhado, né? É o corpo espelhado. Se o espelho estiver defeituoso, vai se sacrificar o espelho e não o corpo, né? Quer dizer, existem aqueles parquinhos que deformam com espelhos, com jogo de espelhos, corpos, e fazem-nos parecer gigantes, ou muito baixos, ou muito largos, etc. Então, a segurança jurídica está muito mais próxima de um princípio do que a lei, que é um instrumento de obtenção dessa segurança jurídica. Então, a lei não pode ser princípio, senão um meio. Tanto que a plebe romana, um belo dia, chegou e disse assim, na tampa: queremos leis mesmo que injustas. Por que diabo alguém iria querer leis mesmo que injustas? Porque elas representavam um mínimo dos mínimos da segurança jurídica. Porque elas representavam o mínimo dos mínimos da segurança jurídica. Então, eu não posso... Houve um fato que é profundamente, quer dizer, eu não tenho boa memória disso, mas tínhamos um professor, o professor Alto José de Castro, e o filho dele, médico, psiquiatra, mas viviam numa desavença muito grande, e o filho termina matando o professor Alto de Castro. E, num dado momento, põe numa prisão, ele diz ao advogado que o advogado quer dizer que ele é louco, mas que ele não tem nada de loucura, que ele quer cumprir a pena dele, que ele quer pagar o preço do que ele fez, mas que não se arrepende, que faria de novo, etc, etc, etc. E aí vai ser ouvido por uma delegada. E eles costumam tratar os presos sem a menor dignidade. Lá foi ele de cuecas somente, porque eles acham que por segurança tinha que ser ouvido logo, etc. Eles, primeiro, eu não vou responder nada aqui. A delegada disse: como é? Se eu não tenho obrigação de estar de cueca aqui na sua frente, não. Se eu não estou me importando, por que o senhor se importa? Bom, se eu fosse o delegado e a senhora fosse a presa, eu poderia obrigar a senhora a vir de calcinha aqui para a minha frente? A delegada olhou e disse: você tem razão. Disse: eu posso ser condenado a 30 anos, homicídio qualificado, ele sabia, mas não estou sujeito a esse tipo de constrangimento. Então, a segurança jurídica, mesmo com a lei injusta, significa que se a pena máxima é de 10 anos, ele pode ter feito o que quiser, ele não vai se submeter a 11 anos, a 12, a 13 ou a 14. A segurança jurídica é representada ou feita aqui diante da lei. Mas houve um caso, salvo engano, em Santa Catarina, que foi o seguinte: alguém obteve alvará de licença para construir casas populares numa área de preservação ambiental, o que não permitia que essas casas populares fossem feitas. E, ao meio do tempo, as pessoas que confiaram com o alvará da prefeitura descobriu-se que a empresa conseguiu esse alvará mediante suborno. Mas as casas já estavam bastante adiantadas. E o que é que o juiz disse? Eu não posso gerar um grau de insegurança
nessa população, processe-se a empresa, processe-se os órgãos, o funcionário da prefeitura que concedeu o alvará, mas prossigam as casas. O que é que ele prestigiou? A segurança jurídica do cidadão contra os termos da lei. Se ele fosse aplicar os termos da lei, ele, na verdade, estaria agredindo, desafiando a segurança jurídica. Então, entre a lei, que é instrumental, e a segurança jurídica, que é finalística, afinal, o que eu quero com a lei é segurança jurídica. Logo, ela não é principiológica, ela é instrumental. O que vale não é a forma, mas o conteúdo. Toda lei que não infundir segurança jurídica, ela será inconstitucional. Toda lei que não infundir segurança jurídica, ela será inconstitucional. Então, na verdade, eu preciso ter sempre, eu posso trazer inúmeros exemplos. O STJ já nem fala mais sobre isso, porque se tornou pacífico. Estudantes de ensino médio frequentemente entravam na época do vestibular, são as últimas edições que eu conheço, nem tinha, e depois se descobriam que o ensino médio deles era irregular, que a escola não estava autorizada a funcionar pela Secretaria de Educação, que quem controla, na verdade, é o ensino médio. E o superior disse, não, agora é tarde, o aluno... O primeiro caso que eu conheço era de um estudante de medicina. Rapaz, já vai, está perto de se formar, realmente há uma irregularidade, ele não contribuiu, ele estava de boa fé, ele não poderia imaginar que uma escola de portas abertas funcionando fosse uma escola irregular. Eu não vou anular coisa nenhuma, ele segue adiante no seu curso de medicina, né? Na época houve até um voto dizendo não, ele faz as matérias paralelamente, sem perder o curso, a gente convalida, mas àquela altura, se ele já na verdade não estava, então se decidiu pela segurança jurídica e contra a lei, né? Em vários e vários momentos o STJ tem tomado esse caminho da segurança jurídica em face da lei. Por exemplo, uma viúva recebe uma pensão do INSS durante muito tempo e depois se percebe que a concessão dessa pensão foi irregular. Mas não se toma de volta o dinheiro, como seria da legalidade estrita. Por quê? Presume-se que ela confiou dentro dessa situação, de que ela foi, na verdade, alguém que recebeu aqueles valores sem nenhuma percepção de que eram indevidos. Então, não era razoável, o máximo que se conseguiria era deixar de pagar daí para frente, mas não cobrasse retroativamente em nome de um mínimo de estabilidade na segurança jurídica, em nome de um mínimo de estabilidade na segurança jurídica. A Constituição alemã, ela nos fala, ela nos traz a ideia da proteção à confiança no Estado, que é um elemento, inclusive, superior à segurança jurídica, porque a segurança jurídica respeita o jogo quando ele terminou, e a proteção à confiança no Estado respeita o jogo quando o jogo já tenha começado, ou seja, as regras do jogo são fixadas antes do jogo começar. Bom, de onde vem, na verdade, a ideia da proteção à confiança do Estado? É importante a gente imaginar que o direito ele tem que estar conectado à vida. Como diria Eros Graus, a vida não presta contas a Kelsen. Ou seja, a vida não presta conta aos teóricos do direito. A vida ela é como a água que pode romper qualquer dique, né? A força dessas águas pode romper qualquer dique, né? Gutenberg escreveu aqui limpe,
É isso, ajuda até a memorizar assim, Gutenberg. Ele produziu, porque talvez as pessoas na situação não tenham gravado limpo, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, eu vou perguntar a vocês o seguinte: de onde se radica a proteção à confiança no Estado? Eu diria que se radica na vida. Vamos fazer um teste individual aqui com vocês. Respondam para vocês mesmos, ou se quiserem, para mim. Nas imensas situações em que você se encontra na sua vida, no dia a dia, do acordar ao adormecer, você exige uma demonstração ou você confia? Você confia mais ou pede mais demonstrações? Eu, por exemplo, peço mais demonstrações. Quando eu entro ali na faculdade de Direito, eu digo, quem fez o cálculo estrutural desse prédio? Ah, sim, eu vou ficar aqui embaixo sem ao menos conhecer o projeto estrutural dele e quem foi o engenheiro que fez. Se eu pego um Uber, bom dia, amigo, quanto tempo o senhor tem de habilitação? E normalmente eles não gostam de responder, não sei porquê, né? Eu disse, vem cá, e o senhor mora onde? E já começa a achar, já começa a desconfiar de mim. Eles não gostam dessas perguntas que eu faço a ele. O senhor mora onde? Deixa eu lhe perguntar, qual foi a última vez que o senhor trocou os pneus do seu carro? E disse, puxa vida. Aí, no mínimo, se ele for muito educado, ele vai dizer, o senhor quer se retirar, por favor? Dizer, esse camarada é meio louco, né? Então, você confia, você não tem como, na verdade, fazer isso, né? Eu estou marcando uma consulta com o dentista, mas antes estou esperando que ele me mande o currículo dele com as matérias que ele cursou e que notas ele tirou, né? Porque eu quero uma demonstração. Claro, eu quero, na verdade, uma demonstração de que ele tem, né? Se eu frequentar um restaurante, eu peço ao cozinheiro para provar a comida, né? Como na Idade Média se matava muita gente por envenenamento e de bebidas, o dono da casa provava sempre a bebida antes de oferecer a alguém. Daí o costume de que os cavalheiros provam da bebida antes das damas, né? É o velho hábito de dizer, você é o anfitrião e você, na verdade, vai provar para mim que se essa droga não estiver boa aí, você já não me oferece, né? Então, não dá para você pedir demonstração na vida, né? Quem fez a revisão desse avião em que eu vou entrar? Não sei, não sei, né? Dizem que Getúlio Vargas levava sempre o mecânico nos aviões que ele andava, né? Porque se o mecânico não fez bem a revisão, ele ia sofrer as consequências, né? Então, eu vou arriscar uma estatística sem nenhuma intenção de acertar. Eu diria que 95% das situações desafiam a nossa confiança e não a nossa exigência de demonstração. Que na maioria das vezes nós exigimos um grau de confiança em que as coisas funcionem assim, que, em última análise, é um patamar mais amplo do que o da própria segurança jurídica. A segurança jurídica, por sua vez, repousa na confiança que eu tenha nas organizações do Estado, nas situações em que venham a ocorrer. Por isso que, por exemplo, para não afetar a segurança jurídica, você até relativiza determinados direitos de expressão. Eu gosto de dizer que a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. Sim, eu digo isso. Mas vocês acham que eu tenho
se inclui na minha liberdade de expressão, entrar no cinema e, no meio da sessão, gritar fogo, eu posso criar um tumulto generalizado, posso, na verdade, gerar pisoteamentos, empurrões, etc., e tal. Isso não está no bojo da minha liberdade de expressão, porque as pessoas podem confiar no que eu disse. Brincadeirinha, 1º de abril, etc., etc., etc. Então, o status da confiança jurídica que nos dá segurança pode ser espelhado na lei, mas também pode ser refletido nos costumes. O Reino Unido quer manter a sua rainha porque ela é um certo símbolo de estabilização, de se confiar em que determinados rituais são feitos, né? De se perceber que determinadas coisas vão acontecer, que o que deve ser acontece, ou que o esperado estará muito próximo do acontecido. Vejam bem, nós estamos seguros quando o que acontece está dentro do esperado, está num grande círculo das possibilidades do esperado, né? E se a lei resolve essa questão, ela é uma lei bem-vinda, mas se ela não resolve essa questão, ela é uma lei espúria. Se ela não resolve essa questão, ela é uma lei espúria, efetivamente, né? Ela é uma lei efetivamente espúria. O papel da lei é de discriminar. Celso, que história é essa? Numa véspera de feriado, você vem dizer um negócio desse? E como é que eu posso, né, Gutenberg, dizer uma coisa dessa, Ana Paula, Larissa? Tá duro, viu? Aguentar esse curso com tantas coisas, viu, Pedro? Dizer assim que o papel da lei é discriminar. E o pior é que na verdade. Gutenberg, quer falar? Não, perdão, professor. Estou dizendo, no feriado é muito bom assistir sua aula. É bom? Que ótimo. Que bom, né? A gente fica muito contente em que se tente homenagear a capacidade de vocês, não trazendo coisas decorativas, entendeu? Despertando o raciocínio em vocês. Então, Gutenberg, Rodrigo, que está aí com a paisagem no fundo lindíssima, Rodrigo. Está muito bonita essa paisagem de fundo aí. E se o papel da lei é discriminar, como assim, Celso? Poxa vida, gente, por que só os médicos podem dar receita? Que discriminação é essa? O cara vai na farmácia e diz, cadê a receita? E você diz, eu faço aqui, você tem papel. Como? O senhor é médico? Não. Mas você só aceita uma receita de médico? Eu disse, esse cara é maluco. Mas eu estou me queixando de uma discriminação. Só podem estar nessa aula os alunos que estão inscritos. É uma discriminação? É. Vamos lá. Só podem entrar na universidade quem tem uma pontuação adequada no Enem, na Universidade Federal da Bahia. É uma discriminação? É. Em qualquer momento, eu posso ter discriminações. E ninguém me diga, por exemplo, olha, há discriminações que são vedadas, em princípio. E aí eu perguntaria, alguém diria assim, por exemplo, discriminação de sexo. Como, Larissa, como Aliana, como Maria Luísa, a gente discriminar o sexo masculino, o sexo feminino? E as mulheres, com razão, falam, nós somos discriminadas, nós temos salários menores, etc, etc. Mas suponha-se que você precise de agentes para um presídio feminino.
um presídio que só abriga mulheres. Será que você pode fazer um edital pedindo que só possam concorrer ao lugar de agente penitenciário feminino mulheres? Pode. Sabe por quê? Porque se você vai ter que conviver com as mulheres, fazendo revistas íntimas, inclusive, verificando se há o acesso à droga, que a grande maioria, inclusive, das presidiárias, é por problema de drogas e muita vez é levada pelo companheiro, pelo marido, por esse tipo de coisa. É interessante que há um percentual muito alto de mulheres que são condenadas e cumprem pena por utilização, por distribuição e venda de drogas, né? E será que eu não posso? Alguém vai se sentir discriminado? Poxa, eu não tenho direito de fazer esse concurso só porque eu sou homem e não posso entrar? Sim, porque você está garantindo a privacidade daquelas mulheres detentas, prisioneiras, reclusas, que não vão se sentir bem em serem revistadas, ou que pessoas que entrem nos locais mais privativos dela. Eu, por exemplo, tive uma situação quando fui diretor da Faculdade de Direito que deu uma agilidade, o pessoal se queixava muito de que os banheiros eram sujos, e eu tentei investigar por que era, por que não era e tal, chamei a equipe e tal. Não, a gente faz. Como é que é o sistema de vocês? Não, primeiro andar fica com 4 pessoas, segundo andar com 4 pessoas, terceiro andar com 2 pessoas. Aí eu olhei que no primeiro andar tinha, evidentemente, banheiro masculino e banheiro feminino. E no segundo andar, igualmente, tal, e no terceiro andar, que é a biblioteca também. E aí eu disse, olha, vamos mudar essa divisão, não vai ser mais por andar, vai ser uma divisão por sexo. Os banheiros femininos serão limpados pelas mulheres e os banheiros masculinos pelos homens. Por quê? Porque um homem, por mais que o banheiro feminino tivesse sujo, ele não entraria no meio do expediente para limpar. E uma mulher entraria com mais facilidade. Com isso, a gente ganhou em eficiência, aquela última do LIMP, tá? A gente ganhou em eficiência porque praticou uma discriminação. Só entra em banheiro feminino, mulheres só entram em banheiro masculino, homens, né? Para não gerar... porque o que estava acontecendo? As mulheres entravam nos banheiros masculinos antes de que chegasse qualquer pessoa. E só voltavam a entrar depois que saía o último aluno, quando a escola estava completamente vazia, assim mesmo batendo na porta com todo cuidado, etc., que podia ter algum retardatário. Quando eu passei a transformar, olha, a vinculação do usuário com o servidor pelo sexo, eu fiz uma discriminação de sexo, que todo mundo, que os constitucionalistas adoram dizer que é discriminação proibida, né? Mas que, nesse caso, era uma discriminação absolutamente aceitável. Então, qual é o desafio de que a gente tem de uma norma que não discrimine? Popper diz o seguinte, que para um fato ter cientificidade é preciso primeiro ser falseável. Então, o belo e o feio não são falseáveis, porque eu posso dizer isso é belo, Pedro, isso é feio, não é falseável. Mas se eu disser que toda norma é discriminatória, eu digo isso é falseável. E quanto mais eu resisto ao falseamento, eu tenho que submetê-la ao teste do falseamento. E se ela resistir ao teste do falseamento, eu vou consagrá-la como algo cientificamente aceito. Eu vou consagrá-la como aceita. Então, por exemplo, a coisa mais geral que as pessoas me dizem assim, onde é que está a discriminação em todos são iguais perante a lei?
Eu digo, olha, no direito de herança, porque se todos forem iguais perante a lei, uns não nasceriam com a herança, outros sem herança, não é? Uns não teriam direito à escola de primeira qualidade, outros ficariam numa escola mais precária, não é? O estrangeiro turista não tem direito à escola gratuita no Brasil, então o próprio princípio da igualdade envolve tratar desigualmente os desiguais e igualmente os iguais. Então, a máxima da realização da igualdade é, paradoxalmente, a discriminação. Porque se eu não tivesse Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos, seria uma competição desleal, não é verdade? Ontem nós conseguimos bater o recorde de medalhas nas Paralimpíadas, né, que se destinam a pessoas portadoras de necessidades especiais, a pessoas com ausência de alguns membros superiores ou inferiores, em suma, e eles concorrem numa outra modalidade com os seus iguais. Imagine você, por exemplo, colocar numa pista de corrida um homem ijo completamente junto com um homem que tem uma perna só. Então, na verdade, a igualdade aí se resolve com a discriminação. A igualdade só se resolve com a discriminação. A questão é saber da racionalidade dessa discriminação. Essa discriminação tem uma razão de ser? Essa discriminação é uma discriminação legítima? Santiago Dantas, em 1910, há mais de 100 anos, portanto, disse o seguinte: se um autor apresentar uma obra que tem uma grande contribuição nacional, nada mais justo que se lhe dê um prêmio por isso. Mas, se deixar de tributar o valor do prêmio recebido, nada mais injusto. Ou seja, a origem do prêmio envolve uma discriminação racional, mas a não tributação do prêmio envolve uma discriminação ilógica, insuportável, insustentável. E daí porque nós precisamos ter critério, que é o quê? Uma discriminação com um suporte lógico, né? É preciso que toda discriminação seja criteriosa. Como eu prometi a vocês, já me excedi um pouquinho, ficamos hoje só em metade da aula para podermos repetir ou não avançarmos muito. Exatamente, esse tema é um tema muito importante, essa questão desses princípios constitucionais. Então, eu agradeço a paciência de vocês, desejo um bom feriado e que a gente tenha, vou fazer agora como os comissários de bordo têm, que a nossa viagem seja o mais agradável possível, né? Que a nossa trajetória seja a mais agradável possível. Nós estamos aqui com o propósito de ajudar. Rodrigo, parabéns pela camisa, torcedor do Bahia. Ganhamos de 4-2, mas foi um sufoco danado, né? Depois de ganhar 3-0, chegar a 3-2, aí foi de lascar o cano, né? Já que eu não estou falando uma linguagem tão acadêmica, né? Aí foi. Nunca é fácil. Como é? Quem disse que seria fácil? Nunca é fácil. Né? Nunca é fácil. Agora eu só vou achar na hora que quase chegou o Fortaleza, eu estava feliz, mas tomamos o 4-2. Fiquei triste. Pois é. É questão só de hora e de lugar, né? O que dá para rir, dá para chorar, questão só de peso e medida, questão só de hora e lugar, mas isso são coisas da vida, né? É uma questão de perspectiva. Mas depois de ganhar, eu acho que o Bahia só ganha um jogo se tiver de 8-0 nos 45 minutos do segundo tempo. Aí eu digo, bom, agora dá, porque depois de ganhar 3-0, você vê em relâmpago,
você ter 3-1 e ter 3-2 é o fim da picada, é o fim do caminho. Mas estamos aí, como todo tricolor é um batalhador, né? A gente repetiu essa história, né? Acho que no ano passado a gente ganhou de 4, quando estávamos também à beira de cair, né? Mas o que vocês têm a ver com isso? Se você não sabe dar aula, vem falar sobre futebol, que história mais chata, que história mais... Estamos no que ocorrer, gente. Eu deixo sempre um tempinho para vocês fazerem alguma pergunta que queiram. E quem tiver alguma questão, que fale agora, ou depois, ou até o fim do curso, ou depois do curso, em qualquer momento. A gente tem isso. Oi. Eu faltei essas primeiras 2 aulas. Não, acho que essa aula você não veio, então eu faltei a primeira. Mas quando eu fui recorrer à doutrina, aos livros, eu fiquei sabendo que o direito administrativo aparentemente tem muita doutrina diferente. Então, eu fui recomendado perguntar a você qual é que você segue. Você pode me dizer? Não posso, porque não tem uma que eu siga. Eu aceito mais os caminhos do que os destinos. Quer dizer, se você demonstrar que alguma coisa lhe convence, eu vou aceitar. Eu não tenho respostas certas, porque toda resposta desafia uma pergunta nova, né? É claro que eu, às vezes, desmistifico algumas, mas eu não se preocupe. É um direito realmente novo, né? E tem uma grande vantagem, ele está em construção, então tem sempre tempo de remodelar algumas coisas. Então, por exemplo, o direito administrativo era visto sempre tendo como eixo temático o Estado. Hoje, na verdade, nós pensamos na dignidade humana, na ativação dos valores constitucionais via direito administrativo. Um Estado que deve prestar serviços e não se servir. Então, eu gosto de dizer que o poder é só um instrumento de cumprimento do dever. Se você pensar nisso, você já tem uma chave que vai abrir algumas portas do nosso pensamento. Digo, olha, todo poder ele é uma ferramenta de eu cumprir o meu dever. Se eu não tiver um dever a cumprir, eu não tenho um poder a realizar. Olha o desafio que fica aí para a próxima aula. Se vocês me mostrarem mais uma vez que existe algum poder ao qual não está conectado nenhum dever, eu posso reformular esse caminho, né? Então, a minha preocupação, sua pergunta é ótima, Rodrigo, porque eu quero deixar bem claro que todos os posicionamentos serão bem aceitos e bem considerados, até porque a gente está sempre em revisão, né? O grande autor desse curso é ainda o antigo aluno da casa, Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião assim formada sobre tudo. Para você que está chegando, não vamos ter prova escrita o que é isso ou o que é aquilo, não tem. São textos que serão indicados para que vocês reflitam sobre eles, sintetizem, discordem, divirjam, concluam, acrescentem. Em suma, descubram o mundo do direito administrativo, que é visto como um patinho feio, mas que é um cisne muito bonito, viu? Tá certo, gente? Obrigado e um bom feriado. Vou sair. Obrigado, professor. Bom feriado a todos aí, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, podem mandar mensagem para mim lá no grupo, estarei disponível para vocês, viu? Pedro está no grupo, Pedro é nosso monitor, participando aí, já está, inclusive, fazendo mestrado, veio do BI, e foi uma grande aquisição para todos nós, mediante um processo seletivo, onde ele está aí, está com um tema que, para mim, é muito interessante, que é Direito e Literatura. Tá bom? Gente, obrigado, Pedro, obrigado a vocês todos, e até mais. Obrigado a todos, gente. Boa tarde aí. Boa tarde.